Aos 19 anos, os projetos de Marlone não são mais simples desenhos em folhas de caderno. Como vários meninos, ele foi descoberto em uma peneira. Saiu de Augustinópolis, no interior de Tocantins, aos 12 anos, para viver em São Januário. Às vezes o Vasco jogava dia de sábado, né? No domingo não tinha nada e eu vinha para a arquibancada. Às vezes pegava alguns biscoitos, né? Pegava, comia, às vezes Sobrava, né? sobrava, comia. Isso era em vez em quando, que a fome batia. Como vários meninos, ele passou dificuldade na busca por um espaço no futebol. Ainda assim, a história de Marlone é única e, ao mesmo tempo, dupla. Marlon e Marlone. Os gêmeos poderiam ter formado uma dupla sertaneja. Poderiam tantas outras coisas se tivessem crescido juntos. A nossa mãe, ela de sangue, ela teve a gente com 13 a 14 anos. Não tinha condições e me deu para uma família. Recém-nascidos, Marlone foi adotado e ficou em Tocantins. Marlon seguiu com a família para o Piauí. Passaram os 12 primeiros anos da vida sem jamais se encontrar. Mas como foi, afinal, que os gêmeos se reencontraram? Este casal nos ajudou a entender. São os pais adotivos de Marlone. Aí quando ele inteirou 7 anos, que eu contei a história, ou eu vim sempre participando para ele dessa história, aí ele acreditou. Hoje ele já acredita, mas ele não acreditava. Já Marlon nunca duvidou que um dia encontraria o irmão e cobrava isso da família. Eu sempre fiquei falando com meus avós, mãe, vamos lá, eu quero ver meu irmão, ver como é ele, se está grande, se está pequeno. Até que durante as férias no Vasco, em 2004, Marlone voltou a Augustinópolis. Também de férias, Marlon tinha saído do Piauí e estava a caminho do povoado onde parte da família vivia, a 15 quilômetros dali. Acabaram se cruzando. Era férias, tava brincando de bola na escola. Isso eu vi ele dentro do carro. Mãe, eu vi o Marlon dentro do carro. O Marlone, todo menino louro que tá dentro do carro, não é o Marlon. Fiz assim, aí minha mãe de sangue reconheceu, pô, aí desceram, aí almoçaram lá em casa. Aí ele ficou lá uns dias lá. Aí depois daí a gente... Não desgrudou mais. Desgrudou mais, queria ir brincar de bola junto, jogar videogame junto. Esse ano foi a primeira vez que vocês passaram o aniversário juntos? Foi a primeira vez. Foi o primeiro ano que a gente passa junto, né? Marlon foi aprovado no fim de 2010 e contratado pelo Olaria. Eles jogam na mesma posição, moram juntos. Mas Marlone ainda não se sentia completo. Hoje eu não sei o que é um dia das mães, eu não sei o que é um dia dos pais, de tanto estar longe deles, né? Tanto que já faz 8 meses que eu não vejo eles. Meu sonho é eles verem, pô, de perto, acompanhar de perto com a camisa do Vasco. Mas eu creio que um dia eles vão ver. A convite do Globo Esporte, o dia chegou. O jogo já começou, seu Jaldo e a dona Eunice estão aqui, só que nós estamos no estacionamento do estádio, porque o objetivo é fazer uma surpresa para o Marlone. Se nós ficarmos na arquibancada ou mais próximos do campo, o Marlone vai perceber. Apesar de ter contatos eventuais com os pais biológicos, os maiores laços afetivos são com os pais adotivos, que acabaram abraçando o irmão também. Marlon vê da arquibancada um jogo duro para o Vasco. O Botafogo vencia por 2-0 quando Marlone arrancou pela lateral. Evitou a falta e diminuiu o placar. Gol! Gol! Golaço. Eu acredito que eles vão empatar. Assim, Marlone estava ansioso, porque o procurador dele tinha dito que ele teria uma surpresa se marcasse um gol. Você sabe o que é? Não, ele falou, pô, ontem ele falou pra mim, pô, se tu fizer um golaço amanhã, tá uma surpresa. Tem jeito de eu Pô, falar então que vou esse dar minha jogador vida. aí... Olha qual é a surpresa aí. Deixa eu ver, Benção, pai. Deus abençoe, meu filho. Coisa maravilhosa, tá esperando. Obrigado. Eu estava assistindo teu jogo ali. Muito obrigado por esse momento feliz, viu? Isso aqui é surpresa, mas pra gente é um presente. Eu sei uma do mala, viu? Obrigado. O papai tá feliz de meu filho, viu? Muito. É bom. 6 anos que eu tô aqui, é a primeira vez que eles veio.
Eu não sabia que ele estava aí, né? Vamos ver, papai. Essa é uma matéria que está no YouTube. Foi feito um Sport TV especial, Sport TV Repórter, onde contou a história dele e também foi mostrado um trabalho feito lá em Recife pelo Sport Clube Recife. Um trabalho de apoio à adoção. A mãe do Marlone, com 14 anos, ficou grávida. Que história triste você dar um dos filhos e ficar com o outro. Se você entrar no site do Sport TV, é a reportagem do dia 20 de dezembro de 2015. Eu gostaria que você assistisse os dois, a história dele, e depois um outro que é do dia 26 de fevereiro, agora desse ano. O juiz Hélio Braz Mendes é um juiz que trabalha em Recife, na vara de adoção, e ele fala sobre a quantidade de mães, de meninas que têm filho na adolescência, e o número é muito grande no Brasil, e se não abortam, doam e se desfazem das crianças. Uma das crianças, que se chama Everton Thiago, foi o que apareceu na reportagem do Sport TV. E o André Couto, que é um professor, educador no Rio de Janeiro, queria adotar uma criança, viu na reportagem e depois o Sport TV fez uma matéria lembrando do dia em que mostrou a reportagem do Marlone com o Everton, o menino, e depois como seu, hoje, pai adotivo, o adotou e o trouxe para viver com ele. O Brasil tem uma realidade muito triste. Geralmente essas meninas que abandonam as crianças são por gravidez indesejada, a maioria delas por estupro. Mas pior do que o que elas viveram é o que essas crianças vivem. Talvez um dos piores sentimentos que um ser humano pode sofrer é o da rejeição. É você saber que alguém não te quer. No caso aqui, os pais, já que há um pressuposto de que a geração de um filho, entre um homem e uma mulher, uma dádiva de Deus para a humanidade, seja um ato de amor. Seja um ato que soma não apenas o prazer do corpo, e não apenas a afetividade entre duas pessoas, não, há algo além disso. O milagre da geração da vida, da procriação, que também é uma atitude de amor e de doação. E um filho que se sente só, uma criança que se sente abandonada, esses programas, nós temos aqui uma edição rápida, mas se você fizer ver tudo, o depoimento de alguns desses meninos e meninas é muito triste. O programa do Sport Clube Recife é um programa de apoio à adoção para crianças acima dos 7 anos. Porque a chance de adoção para uma criança com mais de 7 anos é muito pequena. Todos procuram de 0 a 3 anos. Adolescentes, então, esqueça. Passa de 10, 12 anos, ele vai viver a vida sozinho. Ele vai sair de uma casa, um abrigo ou um lar para adoção, vai passar para um outro tipo de lar para adolescentes, vai arrumar um emprego e vai viver sua vida só. Porque aí a chance de adoção é praticamente zero. Há um programa, se não me engano também, desse mesmo juiz, porque eu vi várias vezes esses programas e eu não me lembro de qual foi, em que há um projeto de apadrinhamento. Mas não é o apadrinhamento onde eu mando no começo do ano um dinheiro para comprar o material escolar e um presente no Dia das Mães e dos Pais. O apadrinhamento é quando eu vou ao lar e eu convivo com aquela criança, e aquela criança sempre vem para casa e convive com a família,
e há uma convivência de apadrinhamento muito mais próxima do que apenas enviar um dinheiro. Esse assunto, ele está presente na nossa igreja. Essa pregação e esse tema de hoje vem também a calhar, estamos falando de Gálatas, Deus em nós e nós nesta cidade, e esse é um assunto que muda a história de uma cidade, tem tudo a ver conosco. Nós temos apoiado o Lar Batista, que é nosso vizinho. As crianças do lar, todo domingo à noite, estão aqui na igreja. Nós sempre temos, nos nossos dias da criança, Natal, início de ano, Ano Novo, nós sempre contribuímos com o lar. Mas nós estamos descobrindo que isso é o que eles menos precisam. Gálatas capítulo 4, versos de 1 a 7. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Nós já tínhamos lido semana passada ou retrasada, Gálatas 3, 23, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. Paulo faz uma comparação. Sabe quando uma criança se torna herdeira, porque os seus pais faleceram, mas ela é menor, e não pode gerir ou cuidar do que tem? Então, aí tem um tutor, alguém que toma conta dessa criança e administra os bens até a sua maioridade. Esse não é o estado perfeito, mas pelo menos essa criança está sendo cuidada. Isso acontece nos dias de hoje. Aliás, eu e você crescemos assistindo Penélope Charmosa. E o seu tutor, Silvestre Soluço, que na verdade, você e eu sabemos, ela tadinha não sabia, era Tião Gavião, que estava interessado no seu dinheiro. E ele tinha que cuidar dela até que ela fosse maior de idade. Se não fosse, graças a Deus, a quadrilha de morte, ela estaria nas mãos de Tião Gavião. Mas olha que interessante, Paulo diz que essa figura de uma criança que não tem o que precisa e um tutor cuida dela até que ela seja maior de idade, é semelhante à nossa vida quando não conhecíamos a Deus. Nós éramos órfãos, sem acesso à nossa herança, sem acesso à vida verdadeira. Mas, no momento em que conhecemos a Cristo, nós fomos adotados por Deus. Passamos a ter uma família, passamos a ter o nosso Pai, passamos a ter uma vida verdadeira, em família com Deus. E ele diz que o período em que vivíamos na lei, você se lembra daquela linha de tempo que a gente traçou aqui na última semana? Enquanto vivíamos na lei, escrita em tábuas de pedra, ela funcionava como um tutor, porque estávamos órfãos. Mas a grande revolução do Evangelho, na imagem que Paulo nos desenha, é que quando encontramos a Cristo, não tivemos apenas a maioridade para cuidar dos nossos bens e continuarmos solitários, mas fomos adotados por Deus. Fomos feitos filhos de Deus, filhos por adoção. Nós estávamos perdidos nesse mundo. Nós somos órfãos e geramos órfãos.
Somos órfãos que geramos órfãos. O que Paulo está dizendo é que a paternidade do Senhor não existia na nossa vida. O encontro de alguém com Jesus Cristo o torna parte da família de Deus, adotado pelo Senhor, que agora não é mais alguém rejeitado ou perdido nesta terra. O abandono é uma situação terrível. Hoje no Brasil são 6.299 crianças para adoção e 33 mil famílias habilitadas para adotá-las. Então está resolvido, Zé, mais ou menos. As idades, adolescentes, acima de 7 anos, às vezes o que a família quer é mais apenas um desejo de completar o seu sonho em alguém, escolhendo cor, de olhos, de cabelo, talvez um pouco pela burocracia, mas a verdade é que nós temos uma realidade que é muito maior do que 6 mil crianças. Porque nós temos crianças abandonadas dentro da sua própria casa, pelo seu pai e pela sua mãe que estão presentes. Temos crianças que não estão em nenhum lar, em nenhum abrigo, mas que vivem um abandono. Paulo está falando esse texto a um público grego, e na sociedade greco-romana, um pouquinho diferente da judaica, um jovem com 25 anos estava livre para ter a sua herança e cuidar da sua própria vida. E o pai dava a ele a sua herança. E a primogenitura, que o filho mais velho tinha um direito maior do que os outros filhos e herdava a continuidade da direção da família, também era uma coisa comum não só entre os judeus, mas entre muitas nações daquela época. O que Paulo está dizendo é que tem muita gente hoje que acha que está vivendo, mas vive um abandono e sem Cristo não conhece a família de Deus. A igreja é o reduto daqueles que perdidos neste mundo foram encontrados pelo Senhor, que se tornou o seu Pai. Antes de sermos encontrados com Cristo, a vida de Deus estava disponível para nós. A salvação e todo o Evangelho que nos satisfaz e nos torna completos, estava disponível para nós. Mas enquanto não o encontramos, era como se fôssemos crianças em abandono, ou aquelas que têm tutores. Ainda éramos pessoas perdidas nesse mundo. A gente tentava qualquer coisa para satisfazer a nossa vida. Tentávamos achar satisfação para a nossa carência em tudo que a gente podia. E tanta gente procura em tantos lugares completar as suas carências. Se sentir completa. Acima de tudo, se sentir amada, querida, desejada por alguém. O primeiro passo, e o mais importante, é quando encontramos o Evangelho. O Evangelho que nos mostra que Deus, o Pai, nos amou. Entregou o seu Filho para que fôssemos adotados como filhos de Deus. Há um livro maravilhoso de Russell Moore que se chama Adoção. Vou ler uma frase. Já seria extraordinário o suficiente se Deus simplesmente nos redimisse, perdoasse nossos pecados e nos declarasse justos. Mas Ele não para por aqui. Ele nos torna seus filhos. Já seria bom demais Cristo ter morrido na cruz, derramado o seu sangue para perdoar o nosso pecado. Perdoar o nosso pecado, dar a nós uma nova vida, preparar-nos para a eternidade e termos a eternidade na presença do nosso Deus e vivermos com Ele. Já seria algo fabuloso, incrível, extraordinário. E da parte de Deus já seria uma demonstração de amor incrível, porque Ele entregou o seu Filho por nós. Mas Deus não para por aí, e o plano de Deus não para por aí, porque Ele nos adota como filhos. Seria extraordinário você abençoar alguém que tem necessidade, sim,
redimi-lo, mas trazer para dentro do seu lar. E mais, nos tornou herdeiros juntamente com Cristo, para que tivéssemos acesso à vida de Deus como filhos de Deus. O Evangelho nos cura, o Evangelho nos liberta, o Evangelho supre nossas carências, o amor de Deus trabalha nossa mente, nossa alma, nosso coração. O coração do homem só é satisfeito em Jesus Cristo. E você pode procurar tudo na tua vida. E você pode até ter uma sensação de saciedade em muitas fontes deste mundo. Mas de verdade, o que te sacia e o que mata a tua fome, nas carências e no abandono da humanidade caída, é Jesus Cristo. Porque o pecado nos separou de Deus. O pecado nos afastou de Deus. E o sentimento de abandono ou de solidão do ser humano é o sentimento de uma criança só, que vai procurar em tudo quanto é lugar, nesse mundo e nessa cidade maluca, um jeito de se sentir amada. E assim somos nós. Deus nos fez filhos, Deus nos faz sentar na sua mesa, Deus nos faz comer do seu pão, Deus nos faz alimentados pelas suas palavras, Deus nos torna herdeiros da sua vida, Deus nos adotou como filhos. Mais importante do que as coisas que Deus possa nos dar, é o que Ele fez por nós. Mais importante do que qualquer brinquedo que você possa dar para uma criança abandonada, é o fato de dar a ela o amor que lhe falta. Por isso a importância de compreendermos que Deus é melhor do que as coisas que Ele faz. E Deus é muito maior do que as coisas que Ele dá. Quando encontramos a Deus, encontramos a razão de existirmos. Nós encontramos com a nossa origem, da onde viemos. Encontramos com a razão da nossa existência. Encontramos com o sustentador da nossa existência. E mesmo num mundo decaído de órfãos, distantes de Deus, temos a vida e o amor de Deus pulsando em nós. E a verdade do reino, que não podemos ver nesse mundo perdido, na orfandade do afastamento de Deus, vamos conseguir vê-lo na comunidade chamada igreja, da qual Ele é o cabeça. Somos uma comunidade de adotados. Naquela época e naquela cultura, mas na antiguidade nós percebemos isso também, até mesmo em Abraão, quando Deus fala que ele seria pai de uma grande nação, ele fala, mas o único que eu tenho é o meu servo, o Damasceno Eliezer. Porque era comum alguém que não tivesse filhos, eleger um dos seus escravos, para que ele pudesse assumir a sua herança, e prosseguir com aquele clã, ou com o cuidado das coisas e das terras, que aquela pessoa possuía. Mas é interessante como Deus olha para nós e nós éramos escravos. Nossa carência nos faz escravos do pecado. Nossa carência nos faz escravos do abandono, que na verdade foi promovido pelo próprio movimento humano de se afastar de Deus. O homem tenta de todas as formas se preencher, e nessa comunidade de adotados é que se encontra a razão verdadeira da existência humana, porque o homem encontrou-se com a sua origem, encontrou-se com o seu Deus, encontrou-se com o seu Pai. Antes, era como um escravo numa fazenda, e somos escravos por causa da nossa carência. Nossa carência nos faz ligar e conectar a nossa vida num monte de coisas. Opções as mais malucas você pode encontrar no mundo, para que você se sinta vivo.
O ser humano tem a necessidade de 3 coisas. A necessidade da transcendência. Entender algo que está além, que ele não vê. A necessidade do significado, os porquês, as respostas. E a necessidade do pertencimento, do que eu faço parte. Essas 3 coisas nos angustiam. Transcendência, da onde vem tudo, o que eu não entendo e não vejo. O significado, o que eu estou fazendo aqui, quem eu sou, para que serve a minha vida. E o pertencimento, qual é o grupo que eu me encaixo. O homem só tem essa resposta perfeita na comunidade dos adotados, em Jesus Cristo. Aonde a minha transcendência encontra o Rei dos Reis, Criador e sustentador de todas as coisas. O significado se torna claro, porque eu fui adotado como filho, eu sei de onde eu vim. E o pertencimento, porque eu sei que sou de Deus. E dele, por ele, para ele são todas as coisas, é dele que eu vim, é para lá que eu vou. E todo o significado da minha vida agora está ligado a ele. Uma criança se sente assim quando é adotada. Ela se sente dessa forma. Aquilo que ela não podia ver, ela consegue enxergar. Aquilo que ela não podia sentir, agora ela pode. A quem ela pertence, qual o sentido da sua vida. Porque da onde eu vim, quem é meu pai, para onde eu vou. A adoção de Deus, a figura que Paulo usa como adoção é perfeita. E é uma coisa tão pouco falada nos nossos dias. Nossa gratidão e nosso amor a Deus. Nossa relação com Deus não é uma relação de medo. Eu não estou me relacionando com alguém que fez uma lei para me destruir. Eu não estou me relacionando com alguém que tem preconceitos contra mim. Eu estou me relacionando com alguém que me conhece mais do que eu mesmo. Eu estou encontrando com alguém que sabe das minhas carências mais do que eu. Eu estou me encontrando com alguém que me criou, que dá sentido e significado à minha vida, e é para lá que eu vou. Eu estou me encontrando com alguém que sabe que eu estou tentando matar a minha fome numa outra fonte. E ele está me adotando para que eu seja seu filho. A igreja é uma comunidade de adoção. A igreja não é um lugar exclusivista. A igreja é o lugar onde todos aqueles que precisam estar na mesa, estão na mesa. Como a gente tem no nosso quadro. Há uma discussão muito grande a respeito disso. Há pessoas que acham que a comunidade cristã tem que ser um lugar fechado, em que aqueles que não são perfeitos não podem fazer parte dela. Eu diria então que esse é um conjunto vazio, porque nenhum de nós somos perfeitos e nem dignos. A igreja é a comunidade daqueles pecadores que reconhecem o seu pecado. Não é o lugar dos pecadores que venceram o seu pecado, mas aqueles que reconhecem o seu pecado. Que foram convidados a caminhar com Cristo e a segui-lo, reconhecendo sua fraqueza, se colocam diante dele. Que foram adotados por Deus e envolvidos pelo amor de Deus, que pagou o preço pela sua vida. E agora é parte da família de Deus. Ainda que lutando contra nossas carências e pecados, nós olhamos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e permanecemos nele. Jesus disse isso: vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, venham a mim. Publicanos, cobradores de impostos, pecadores reconhecidos como que rejeitados pelas sinagogas e pela religião judaica, prostitutas, mulheres, samaritanos, leprosos, que ninguém queria tocar. Jesus reconhecia a carência de cada um deles.
e os abraçava e dizia: vinde a mim. Alguém poderia perguntar: mas Jesus, como é que o senhor anda com gente assim? Aliás, perguntaram para os discípulos: o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? E Jesus disse: os sãos não precisam de médico. Só quem precisa de médico é quem se sente doente. Se você acha que você é perfeito e está tudo certo na sua vida, você não precisa de mim. Mas os que estão cansados e sobrecarregados, os que estão tentando matar a sua fome de qualquer jeito nesse mundo, e vem cá, reconhece comigo, você não está satisfeito. O que está procurando amor de tudo quanto é jeito nesse mundo, e nem você mesmo tem certeza de que é isso que você precisa. Alguns que estão se vendendo para ter amor em troca, e não são felizes, porque não é esse amor que você precisa. Gente que se desgasta, se fere, para estar perto de alguém que o agride, porque se sente tão carente que é melhor ser violado do que abandonado. Você sabe o que é um sentimento de rejeição? Você sabe o que é estar abandonado? Bullying. Quando você não faz parte de um grupo. Nossos filhos sabem o que é isso na escola. Quando você vai a uma igreja e você não se sente parte dela. Quando você está entre os seus familiares e é uma pessoa não desejada naquele lugar. Ou quando você dá amor a alguém e essa pessoa te abandona. Se nós sofremos sendo adultos, imagine uma criança que não sabe nada. Mas se você parar para pensar, diante de Deus, eu e você, como dizia o profeta Erasmo Carlos, somos uma criança e não entendemos nada. Nos achamos muito capazes, fazemos opções na nossa vida. Aliás, nós tratamos o nosso corpo e a nossa vida como se fossem uma propriedade, um produto. Não, o corpo é meu, eu faço com ele o que eu quero. Não, o corpo não é seu, o corpo é você. Calma. Não trate o seu corpo como se fosse o carro que você tem. Ele é meu, eu pinto da cor que eu quero. Mas a carência que temos, ela é tão grande. E o mundo é um mercado tão voraz e ingrato, que nós também nos tratamos como produtos. Nos colocamos nas prateleiras, porque somos carentes. E o amor de Cristo nos alcançou. E Ele nos tornou filhos. O homem foi criado para viver na comunhão de Deus, mas o pecado o separou. Solidão, abandono e esquecimento. Satanás destrói o homem na distância de Deus. E Ele nos adotou para sermos os seus filhos. Esse Deus em nós pode produzir reflexos na cidade que a gente está. Primeiro porque nós somos um povo adotado. Sabe a pessoa que está do seu lado? No testemunho, na história que nós vimos aqui, andando na rua, dois irmãos voltam a se encontrar. É meu irmão! Nós somos filhos do mesmo pai. Como você se sentiria se você descobrisse que a pessoa que está sentada aí do seu lado, por acaso você puxasse um documento ou fosse conversar e descobrisse que é um irmão ou uma irmã sua que você nunca conheceu? Como é que você ia olhar para essa pessoa? O que você ia dizer para ela? Mas você ia querer conhecê-la. Você ia querer saber o que aconteceu com a vida dela até agora. Se ela tem filho, se casou, se não casou, se tu fez teste de Mantur, tomou vacina, tem marquinha. Como é que é essa vida? Que time você torce? Meu Deus, onde você mora? Vamos conhecer com quem você casou. Imagine que você fosse, vamos mudar a história. Você fosse uma pessoa, uma criança carente, adotada por uma família, que não tem ninguém, que não tem lar. Que acorda e levanta todo dia olhando para o teto, pensando de onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou e a quem eu pertenço. Essa é a nossa dor humana. A adoção necessária para as crianças é a mesma necessária para a humanidade.
E o afastamento do homem de Deus, que gera homens carentes e mulheres carentes, vazios, loucos, tentando se encher de amor de qualquer maneira, é esse mesmo vazio que gera rejeição de crianças que hoje estão nas ruas e daquelas que estão dentro de casa, abandonadas pelos seus pais. Tudo isso é fruto do pecado e do afastamento de Deus. E quando uma criança é adotada e chega em casa e essa família fala: olha, agora esse aqui é seu irmão, porque nós também adotamos ele. Eu tenho um irmão! Meu Deus, eu tenho um irmão! Eu tenho uma família! A igreja é a comunidade dos adotados. Qual o teu sentimento quando você dá a mão para o seu irmão na hora da oração? O que aconteceria se você, meu irmão, descobrisse que essa pessoa que está sentada do seu lado é filha do mesmo pai que você? Nosso sentimento de compaixão, amor, comunhão, irmandade, amizade entre nós tem que melhorar muito, mas muito, irmão. Mas bota muito nisso. Porque nós precisamos entender o que Deus fez conosco. Somos uma comunidade de órfãos adotados. Temos que adotar os nossos próprios filhos. Nosso diálogo com os nossos filhos é pequeno. Estamos desencaixados da cultura hipermoderna dos dias de hoje, ou pós-moderna, como qualquer um queira chamar. Não estamos tão conectados no mundo cibernético que os nossos filhos estão. Eu sei, eu também sou pai. Estamos longe das carências deles. Temos que promover uma adoção, como Deus fez conosco, entre nós irmãos e dentro do nosso próprio lar. Como comunidade de órfãos adotados, a maneira como recebemos pessoas que se aproximam da igreja tem que ser a alegria de alguém órfão que foi adotado recebendo alguém novo, que está chegando agora da rua ou de um orfanato, que não sabe nada dos costumes da casa, que nunca teve horário para levantar ou para deitar, que não sabe o que é bom para se alimentar, não tem hora, não tem agenda, a educação está desencaixada, está chegando agora. Já que nós somos uma comunidade de gente que foi adotada, quando alguém se converte ou se aproxima, não importa como ele vem, o Evangelho que nos transforma também vai trabalhar nessa vida. Com o tempo e a obra do Espírito e a nossa irmandade, e na palavra, tudo se encaixa. Depois que foi adotado, agora é só uma questão de tempo para a gente entender quem é o pai da família e qual a razão dela. Nós somos uma comunidade de órfãos adotados, que compreendemos a nossa vida em comum, compreendemos a nossa vida dentro do nosso lar, compreendemos a vida com aqueles que estão fora deste convívio e que vão se aproximar, e compreendemos a necessidade que essa nação e essa cidade têm. Eu quero encerrar essa pregação compartilhando com você um sonho, que acho que não é só meu, é de muita gente que está aqui. Nós precisamos de um outro lugar, irmãos. Nós temos luta para pagar esse aluguel, mas nós precisamos de um outro. Nós não temos muito mais, as salas que nós temos para o nosso infantil, mais os adolescentes noivos, escola bíblica e diaconia, é muito pouco, porque isso supre só a gente aqui. Eu sei que a gente faz os eventos aqui, cada trimestre, recebemos pessoas.
Eu não sei se vocês sabem, mas elas vivem todo dia, elas não vivem só de 3 em 3 meses. Elas não hibernam e acordam a cada 3 meses. Elas acordam todo dia. Nós precisamos de lugar. Para nós fazermos nossa escola de marcenaria, a gente tinha que ter um lugar. Nós vamos fazer assim mesmo. Nós vamos arrancar as cadeiras, monta as máquinas aqui, durante a semana desmonta, nós vamos dar um jeito. Porque nós queremos fazer. Nós temos máquinas de costura, nós temos que começar essa escola. Tem muita criança perdida nesse lugar que nós estamos. Só que nós temos que ter um lugar, fazer uma instalação elétrica e montar isso. Nós vamos fazer no nosso escritório, só que agora a nossa garagem está cheia das doações do bazar. Nós precisamos de um outro lugar, irmão. Nós precisamos de famílias aqui que adotem crianças. Tem crianças no lar Batista que parte o nosso coração. Algumas não podem ser adotadas. Nós somos de padrinhos. Nós estamos enxugando o gelo. Elas vêm aqui uma vez por semana. No domingo e passam 1h15 com as tias. Nós precisamos de uma casa. Porque quando fazem 16 anos, eles não têm para onde ir. A gente tinha que ter uma casa. Para que aqueles que não podem ser adotados, mas que vão ser apadrinhados, possam ter prosseguimento. Nós temos refugiados que a gente ajuda aqui na igreja, porque nós temos uma região que tem refugiado. Alguns deles não têm onde ficar. A gente tinha que ter uma casa para adultos. Para ressocialização de quem sai de um centro de recuperação. A gente não precisa para fazer propaganda. Nós não precisamos de fazer isso para mostrar que a nossa igreja é maior ou melhor. Não é por isso. E nem porque é moda. E nem porque a gente tem que demonstrar algum tipo de força. Mas é porque o Deus que está em nós, colocou nós, esse nós, na cidade. O Deus que me adotou, vive em mim. Há um livro do 4º século, fantástico, muito antigo, hein? 600 a 700 anos atrás, que se chama As Confissões de Agostinho. E eu estava lendo essa semana, um dos trechos em que ele diz assim: Senhor, vou trocar em outras palavras. Como é que o Senhor habita no céu, se o Senhor é maior que o céu? Como é que o Senhor habita no céu, se o Senhor é o Senhor do céu? É o céu que te contém, ou é o Senhor que contém o céu? Como é que o Senhor habita em mim, se o Senhor é maior do que eu? Sou eu que te tenho, ou é o Senhor que me tem? Ele diz assim: se o Senhor habita em mim e o Senhor é maior do que eu, o que acontece com o resto do Senhor que não cabe dentro de mim? Coisas incríveis que Agostinho escreve poeticamente na sua confissão. E ele chega a uma conclusão de que esse Deus que habita em mim, que eu não o tenho, mas Ele me tem, transborda além de mim. Porque o Deus que nos fez encontrar o seu reino e a sua paternidade, que nos adotou como filhos e nos fez de órfãos uma comunidade de adotados, nos enche do seu amor para que nossos braços estejam abertos. Uma obra missionária social não é uma estrutura que nós criamos para depois arrumarmos voluntários. Eu não acredito nisso. Não é projeto humano. Ela é apenas uma organização de gente que já está cheia e vocacionada e precisa fazer alguma coisa. O evangelho que nos alcançou precisa fluir de nós. O livro de Gálatas nos mostra um sentimento da igreja que adota em amor.
Tem muita criança, adulto, adolescente da nossa porta aqui para serem adotados. Dentro da nossa casa também tem. Aí do seu lado sentado também tem. Cristão é aquele que inclui e que diz, como a mulher samaritana, vem comigo, falou para os homens da vila, e encontrar com quem eu acho que é o Messias, porque ele sabe tudo da minha vida. E quando eles foram, disseram, agora a gente crê que ele é o Salvador do mundo, não pelo que você diz, mas pelo que a gente está vendo. Deus nos abençoe a sermos uma igreja que adota, em todos os aspectos. Vamos ficar de pé e vamos orar. O Rudy estava orando aqui, dizendo quanto Deus nos ama e quão grande é o amor de Deus. Feche os seus olhos, converse com Ele, agradeça por ter te adotado, peça para que Deus te use. Há muitas formas de demonstrarmos a adoção de Deus para esse mundo. Há muitas maneiras. O Deus que nos tem, nos enche, quer nos usar. Mas antes da gente sair, eu queria perguntar se tem alguém aqui que está se sentindo só. Você precisa se entregar a Jesus Cristo. Você precisa conhecer o teu Pai. Eu não estou dizendo que você vai vir para cá com promessas materiais. Olha, Deus é maravilhoso para fazer muita coisa e creio mesmo que Ele vai fazer muita coisa na sua vida. Mas eu quero que, em primeiro lugar, você compreenda que há uma família chamada igreja. E há um Pai que te espera para te adotar como filho. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Você está precisando disso? Você quer entregar a tua vida para Jesus Cristo? Gostaria que você viesse aqui à frente, saísse do seu lugar. Não fique constrangido, isso aqui é a tua casa, a tua família. Só tem irmão seu aqui. Aliás, aqui tem um monte de gente, está tudo perdido, é azarado. Mas nós encontramos a Jesus Cristo. E queremos te dizer, venha. Venha para Jesus. Deus quer te fazer como filho. Se alguém, dê um passo. Sai do lugar que você está e vem aqui. Que a gente quer te abraçar. Te receber na família e te apresentar ao Pai. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Deus, obrigado pelo teu amor, que nós não compreendemos. Não sabemos quem tu és, Senhor. Espírito de Deus, nós não conhecemos o teu amor. Temos tanto que aprender. Mas nós te agradecemos porque o Senhor foi nos buscar. Estávamos perdidos, abandonados, cansados, feridos, aflitos, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor nos adotou como filhos, nos fez sentar na tua mesa, nos tornou herdeiros da tua obra de amor, nos preparou a eternidade, entregou o seu próprio filho, pagou o nosso preço. Agora eu sei de onde eu vim, agora eu sei para onde eu vou, agora eu sei o que significa a vida, agora eu posso entender quem tu és. Deus nos liberta das tentativas da nossa carência, de preenchermos o nosso vazio com qualquer coisa. Nos perdoa porque pecamos e procuramos preencher a nossa vida com tudo que não é Deus.
e nos esquecemos de Ti, Senhor. Queremos Deus para melhorar um pouco as coisas que eu acho que estão ruins. Eu preciso de Deus para mudar tudo na minha vida. Espírito Santo, cuida de nós. Nossas carências, Senhor, de abandono, transforma pelo Teu Espírito, porque somos Teus filhos. E eu te peço, Senhor, faz dessa igreja uma comunidade de gente adotada que compartilha amor, seja com adultos, com famílias que estão lá do lado de fora, mas também e principalmente, Senhor, com crianças que Satanás tem destruído desde que nascem. Elas nem sabem o que está acontecendo, Senhor. Nos perdoa, porque nós temos tanto amor por cachorros e gatos, e nos esquecemos do próprio ser humano. Estamos errados, Senhor, nos perdoa. Conserta o nosso coração, nossa mente. Nos abençoa como igreja. Obrigado pelo que Paulo escreveu há tanto tempo atrás, numa cidade muito parecida com a nossa, e que fala conosco hoje. O Senhor em nós e nós nesta cidade. Nos usa, Senhor. Nos abençoa. Nossa vida é Tua. Abençoa-nos nesse domingo. Leva a gente em paz para casa, para o nosso almoço. Abençoa a nossa semana. Traz-nos de volta debaixo da Tua proteção. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Louvado seja o nome do nosso Deus.